Boa noite, queridos amigos e irmãos no Senhor. E eu vou falar hoje a respeito da maior riqueza que eu conquistei. A vida é cheia de ilusões, né? Mas a gente precisa aprender com o tempo a separar as ilusões daquilo que é real na nossa vida. Nós precisamos aprender a separar aquilo que nos ilude daquilo que realmente tem importância na nossa vida. Hoje é dia 5, dia 2, minha mãe faleceu. Eu não sabia o que eu queria na realidade, porque me doía ver ela sofrendo como ela sofria. Estava pele e osso, não reconhecia mais ninguém. Do jeito que você punha, ela ficava, precisava virar ela para lá, para cá, para não ficar de um lado só, criando feridas naquela cama. Uma situação deplorável, muito, muito triste. E eu não sabia o que eu queria, porque realmente eu queria que minha mãe repousasse. Por outro lado, eu sabia que ia doer. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê que a mãe dói tanto dentro da gente. Quem já perdeu o pai e a mãe sabe como é. O pai você se consola mais facilmente, mas a mãe, ela dói aqui dentro. Eu não sei explicar isso. Eu não sei se é porque ela dependia de mim, ela precisou de mim, ficou sob meus cuidados, ou eu não sei. E ela foi sepultada no dia 3, às 13 horas. E eu fiquei muito abalado, quer dizer, não é abalado, eu fiquei abatido, ficou um vazio dentro de mim. Quando a mãe vai embora, não importa a idade que o filho tem, fica um vazio dentro da gente que parece que nada preenche. Aquela angústia, qualquer coisinha você chora. E às vezes, quando as lágrimas vêm, eu me escondo da minha esposa para ela não ver eu chorando. Mas dói muito a separação. Dói muito. Eu acostumei passar para cá, passar para lá, ela está ali no quarto. Não saía mais da cama para nada, não reconhecia ninguém. Mas vamos voltar lá no passado. Quando ela tinha 7 anos de idade. A história começa por ali. Para isso, eu vou ler 2 versículos da Palavra de Deus, que eu também li no velório da minha mãe. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14, que diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram na esperança da ressurreição. Minha mãe se foi. O seu corpo dorme no pó da terra, mas o seu espírito está na glória com o Salvador. Não porque ela fosse santa, não porque ela fosse melhor do que ninguém, não porque ela fosse perfeita, mas simplesmente porque confiou a sua vida nas mãos do Salvador do mundo, aquele que morreu por nós. Agora vamos voltar ao passado. Ela tinha 7 anos de idade quando o pai dela levou ela para a roça. Levou ela para a roça para arruar café, banar café. E ela sabia que não iria para a escola, porque o pai dela dizia que mulheres não precisavam aprender a ler nem escrever. Quem fala em machismo hoje, precisava ter vivido naquela época para saber o que é machismo de verdade. Hoje tem um bando de fresco aí que não tem o que fazer, fica inventando história. Pode até ser que tenha algum homem idiota, porque sempre tem algum idiota, algum estúpido. Mas naquele tempo sim tinha machismo. Os irmãos dela foram para a escola, mas ela não. Nem ela, nem as irmãs dela. Porque na visão do meu avô materno, as mulheres só tinham que aprender a trabalhar, a ser uma boa esposa e a ser mãe. E mais nada. Muito triste isso, mas foi a realidade. O lápis dela foi uma enxada, um rodo de carpir café. O horário de trabalho era da hora que o sol nascia até a hora que o sol se punha.
E quando chegava em casa ainda tinha mais trabalho. Minha avó era doente, elas tinham que arrumar a cozinha do almoço, preparar a janta, depois arrumar a cozinha da janta. E depois que terminava todas as tarefas, então a minha mãe pegava aquele papel que vinha embrulhado do pão, pegava um lápis, sentava perto dos meus tios, ia copiando tudo que eles escreviam, e assim ela aprendeu a ler e escrever sozinha, com esforço e com boa vontade. E hoje você encontra pessoas no 3º ano do ensino médio que não sabem ler nem escrever. Isso é um absurdo. Esse sistema que está destruindo a sociedade é um absurdo. Mas eu vou evitar falar de política aqui, eu vou falar apenas do testemunho. Terezinha descansou no Senhor, partiu para a glória, depois de passar mais ou menos uns 2 anos no maior sofrimento, um Alzheimer muito avançado. A questão é justamente essa. A minha mãe veio acompanhando a religião do meu pai. Eu não quero falar mal de religião nenhuma. E não quero falar bem de religião nenhuma também. Eu quero apenas contar o que aconteceu com a minha mãe. Minha avó materna era médium e meu pai era muito radical. Então meu pai disse para ela, olha, a gente se casa, mas você vai seguir a minha religião. E a minha mãe seguiu realmente. Sempre ligava o rádio dela na Rádio Aparecida para ouvir o ensinamento dos padres. E foi assim que a minha mãe exerceu uma grande influência na minha vida. Quando eu era bem menino, e ela estava ali estendendo roupa no varal e eu encostava perto, sempre gostei muito de ouvir história. E ela contava as histórias que ela ouvia da Bíblia, de Moisés passando o Mar Vermelho, contava a história de Jesus, seu sofrimento na cruz, como ele tinha sido rejeitado, crucificado. E eu ficava ali devorando aquelas histórias com o coração cheio de amor e os olhos marejados de lágrimas, por ver tanto sofrimento num ser que não merecia, um inocente. Mas eu não sabia o que aconteceria nos anos seguintes. Minha família mudou para a cidade, eu tinha 8 anos e eu comecei a frequentar a Casa do Catecismo. Por 2 anos e meio frequentei a Casa do Catecismo para fazer a primeira comunhão. E chegava em casa e conversava com a minha mãe. E foi a minha mãe que fez brotar dentro de mim esse desejo de servir uma religião. Então, depois de algum tempo, eu comecei a nutrir a ideia de que eu queria ser padre. Muitos já conhecem minha história. E a minha mãe correu falar com as mulheres da igreja e elas falaram com o padre. E o padre entrou em contato com o padre Jacó, do Seminário dos Padres Estigmatinos de Ribeirão Preto. E o padre Jacó veio me visitar. Eu tinha 11 anos. Ele disse, você quer ser padre? Eu disse, sim, senhor, eu quero. E ele disse, você é muito criança. Daqui 2 anos eu venho te buscar. Você vai para a 5ª série agora, que é o 6º ano atual. E depois você vai para a 6ª série. E quando você passar para a 7ª série, que é o 8º ano atual, eu venho te buscar. Eu disse, sim, senhor. E eu queria muito ter ido. Às vezes a gente não entende certas coisas que acontecem na vida da gente. Mas eu sei que tudo que Deus faz, ou tudo que Deus permite que aconteça, tem um propósito, e o propósito é sempre o nosso bem. Como está escrito em Jeremias 29:11, porque bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que esperais, e não de mal. Fiz a 5ª série, eu era uma criança muito tímida, não tinha amizade com ninguém, nem com as meninas, nem com os meninos. Fui para a 6ª série e lá eu tive alguns problemas com matemática. E a professora de matemática, ela tinha uma irmã gêmea, ela tinha sido minha professora do catecismo. E eu tinha uma admiração muito grande por ela. E ela me chamou um dia e disse, olha, seus exercícios estão todos errados e você precisa estudar em casa com alguém. Com quem? Eu não tinha ninguém. E ela então decidiu achar alguém para mim. Fulano? Não, fulana. Não, ninguém tinha amizade comigo. Ninguém queria ter amizade com um menino calado.
retraído como eu era. Então ela falou para mim, olha, você vai na minha casa amanhã cedo que eu vou te dar aula. Eu falei, sim senhora, eu vou. No outro dia cedo peguei o caderno, o lápis e a borracha e fui. Cheguei na frente da casa dela, mas eu fiquei com vergonha de chamar e dei a volta no quarteirão e fui para casa. E outra pessoa mais tímida, eu. O mais tímido do mundo, eu também. Aí à tarde ela perguntou para mim, você não foi na minha casa? Eu disse, eu não achei, era mentira, eu estava com vergonha dela. E no outro dia eu saí com a intenção de fazer a mesma coisa, ia passar em frente à casa dela e dar a volta e voltar para casa, mas encontrei um colega da classe. Perguntou, você está na casa da professora? Eu tô. Vem cá que eu te levo, você onde é? Me levou, aí não teve como eu fugir dele. Chamou ela me levou para dentro. E aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. Ela começou a conversar comigo. Eu não tinha ninguém para conversar comigo, eu sempre fui muito sozinho. Desde a primeira série da escola, eu ia num período, meus irmãos em outro. Eu nunca estudei com os meus irmãos. E quando nós viemos para a cidade, minha mãe foi para a roça ajudar meu pai. Eu estudava sozinho de manhã, 2 irmãos à tarde, eu ficava sozinho a tarde inteira. Quando meu pai e minha mãe chegavam da roça, eu tinha verdadeiro pavor do meu pai. Eu ia para um cantinho, sentava e ficava quietinho, bem quietinho, para ele não saber que eu estava ali. E depois, quando eu fui estudar à tarde na 5ª série, meus irmãos estavam de manhã. Eu ficava sozinho de manhã e à tarde ia para a escola. Ai, foi tão difícil aquilo. Ela me levou lá para dentro, queria me dar pão, queria me dar leite, e ficou conversando comigo e perguntando da minha vida. E eu não estava acostumado com isso. Aquela atenção, aquele carinho. A minha mãe talvez fosse uma pessoa que pudesse fazer isso, mas ela era muito tímida. E ela tinha muito medo do meu pai, que era muito bravo. Todo mundo foi prejudicado por isso. Então, ali, de repente, começou a brotar uma espécie de amizade que eu conheci como primeiro amor. Como aconteceu? Eu sempre me questionei, eu sempre perguntei por que um menino de 12 anos haveria de se apaixonar pela professora de 24 anos. Era um propósito de Deus. E aí aconteceu assim, todo dia de manhã eu ia na casa dela, até que chegou as férias, e pensa numa pessoa que não tem desconfiômetro. Lá ia eu pela rua outra vez para a casa dela. Acho que estava bom aquele papo, aquela companhia, né? E o amor já tinha nascido, mesmo que não deixasse transparecer. Aí vi de longe que ela vinha com a irmã dela, cada uma com uma mala na mão, que elas iam viajar, iam sair de férias. Eu me escondi atrás de um poste, elas passaram, fui girando atrás do poste, acompanhei elas, pararam no ponto de ônibus, tomaram o ônibus e foram embora não sei para onde. E eu voltei para casa, férias, peguei as bolinhas, fui para a rua jogar, mas estava tão sem graça aquilo, sabe? Quando você não está fazendo uma coisa e não faz sentido. E eu lembro que eu sentei na sarjeta, eu comecei a pensar nela e falei, nossa, eu estou gostando dela. Eu tinha até vergonha de pensar isso de mim, eu estou apaixonado por ela. Não quis mais brincar com as crianças, fiquei torcendo para chegar o fim das férias. Todo dia passava em frente à casa dela para ver se ela já tinha voltado, e ela não tinha voltado. E aí, quando ela voltou, quando começou as aulas de novo, eu não fazia outra coisa a não ser, na aula dela, ficar o tempo todo admirando a beleza daquele rosto, e fazendo o melhor que eu podia para agradar ela. Assim eu passei para a 7ª série, chegou o final do ano, e quando o ano de 73 começou, o padre Jacó encostou a perua dele na frente de casa e disse, eu vim te buscar. Nessa altura do campeonato, eu acho que eu não iria mais. Mas eu tinha tanto medo de enfrentar o meu pai, eu disse, eu vou. E eu fui, mais por medo do que por qualquer outra coisa. E eu fui. E tentei esquecer tudo isso. Fui para o seminário em Ribeirão, morei ali uns 4 ou 5 meses. Estudava no ginásio estadual, se discorrer à noite. E tudo ia bem até conhecer o professor de matemática. Tinha um bigode dessa grossura,
parecia um capitão do exército, bem diferente daquela professora tão linda que ensinava matemática, de uma forma tão graciosa. E aquela saudade que eu sentia dela e que eu não sabia explicar. Eu lembro que num fim de semana eu estava na sala de recreação, tudo escuro, apagado, ali tinha uma sonatinha. Eu estava ali ouvindo umas músicas tristes, música romântica, curtindo aquela amargura da solidão, sozinho naquele escuro. E lá na sala da televisão, os colegas estavam assistindo novela. Naquele tempo, estava passando a novela Mulheres de Areia, que foi estrelada por Eva Vilma, que fazia o papel das duas gêmeas. E um amigo, aliás, um colega que tinha ido de virador comigo para lá, sabia que eu gostava da professora, conhecia as gêmeas, e correu lá. Falei, Miguel, você precisa ver, a professora está lá na tela da televisão. E eu fui, correndo, era muito bobo. Cheguei lá e eu vi aquela moça bonita, tinha até uma pinta no canto da boca igual ela, eu fiquei olhando, será que é ela? E as gêmeas ali, falei, meu Deus, será que são elas? Estão aqui? Eu não sei, não soube dizer se era ou se não era, mas a saudade voltou doída. Aí eu fui conversar com o padre, falei, padre, eu preciso voltar, eu não estou assimilando direito o estudo, e quando eu terminar a oitava série, eu venho. Ele falou, tudo bem, eu vou te levar embora. Eu voltei correndo. Peguei os papéis de transferência, fui na escola, falei, amanhã cedo eu vou estudar com ela de novo. E fui. Outro dia de manhã, caí numa classe de repetente. Era a terceira aula, que era a aula de matemática, e eu fiquei ali esperando, ansioso, a terceira aula, e quando os colegas se levantaram, porque era assim que a gente recebia os professores, a gente levantava. Ninguém esperava o professor sentado, a gente ficava de pé até o professor mandar sentar. Eu me levantei, eu olhei para a porta e tinha um homem na porta. E eu perguntei para alguém, quem é esse? É o professor de matemática. Mas é aquela professora do ano passado, ela foi embora para Ribeirão. Minha vida tomou outro rumo a partir disso aí. Eu comecei a ficar desorientado, perdi o rumo na vida. Comecei a conversar sozinho, andar pelos cantos, me isolar de todo mundo. Aquele ano eu reprovei. Aí o meu pai me levou para a roça. Meu pai falou, olha, quer estudar? Você vai estudar de noite, porque de dia você vai acompanhar seus irmãos. Meu pai era boia fria, e meu pai me levou com ele para a roça. Vai estudar, vai trabalhar na roça, estuda de noite. Em 74 eu fiz a 7ª série, passei para a 8ª. Em 75, no finalzinho do ano, um professor, o mesmo professor de matemática, acabou fazendo eu desistir da escola. Também não vou citar o nome dele, porque é conhecido aqui, é muito chato. Nem sei se ele é vivo ainda. Mas aquilo mudou a minha vida. Eu não ia conseguir passar, eu não tinha nenhum objetivo, não sabia o que poderia fazer depois, então eu fui desistindo de tudo, desisti até da vida. Me acostumei com a roça, eu odiava a roça, detestava a roça. Mas eu tive que me acostumar, era o único meio que eu teria para me manter. Cresci na roça, tive minhas namoradinhas e depois conheci minha esposa, me casei com ela quando eu tinha 21 anos de idade. E quando eu fiz 18 anos, eu tirei carta de motorista e disse, bom, eu vou pelo menos ser caminhoneiro, saio da roça, é a única forma que eu tenho. Mas ninguém na minha cidade me deu uma chance. Todo mundo dizia que eu tinha que ter experiência. Eu disse, como que eu vou ter experiência se ninguém me dá emprego? Então, eu fiquei na roça até os 26 anos de idade. Foi mais ou menos um pouco depois disso que eu conheci o Evangelho. No ano de 83, eu tinha 23 anos. Deixei o cigarro, deixei a bebida, deixei tudo que era vício para servir a Deus. Sofri uma perseguição terrível de muita gente, dos meus encarregados na Barra do Agudo, da minha família. Meu pai me tocou de casa, eu morava no fundo da casa dele porque não tinha condições de pagar aluguel. Meu pai me tocou de casa, vai embora. No fundo da minha casa não mora protestante. Eu fui. Minha mãe foi a que mais resistiu ao Evangelho. Minha mãe dizia, não, você não pode fazer isso. Você tem que viver como eu te ensinei. Eu falei, mãe, mas isso não preenche os anseios da minha alma. Ela dizia, não, mas isso aí está errado. Eu dizia, eu estou seguindo a Bíblia, mas você não pode fazer isso. Eu enfrentei uma luta muito grande. Fui obrigado a pagar aluguel sem ter condições.
mas Deus nunca me desamparou, nunca deixou faltar nada, sempre supriu as minhas necessidades e transformou a minha vida na história que vocês conhecem hoje. Foi bem assim. Aí, no ano de 86, eu consegui o meu primeiro emprego de motorista nessa empresa que asfaltou a estrada para Terra Roxa. Depois daqui eu fui para a Frutesp, fiquei 4 anos maravilhosos na Frutesp, no Bebedouro. E depois, quando eu saí da Frutesp, na época da recessão do Collor, fiquei desempregado. Porque Deus tinha um propósito também, era uma forma de me levar de volta para a escola. Porque Deus queria mudar a minha vida. E minha família acompanhava de longe tudo que acontecia comigo. Eu me converti, entreguei minha vida ao Senhor. E comecei a orar pela minha família, interceder pela minha família. E 5 anos mais tarde, meu irmão Dorival se converteu também. Meu pai, que já não tinha mais esperança nenhuma, disse para minha mãe, tinha perdido um filho, agora perdi 2. Agora são 2 filhos a menos. E eu disse para o meu irmão Dorival, olha, era só eu que batalhava pela nossa família, agora nós somos 2, me ajuda em oração. A conversão do meu pai e da minha mãe seria um milagre, porque era impossível. O meu pai era impossível. Mas 4 anos depois da conversão do meu irmão, ou seja, 9 anos depois da minha conversão, meu pai teve que ceder. Primeiro foi a minha mãe. A minha mãe que não queria nem saber. Quando meu irmão foi comigo para a igreja, eles entraram para a renovação carismática. E eles citavam a Bíblia como a gente. E a gente enfrentou muitas batalhas espirituais. Eu tinha um irmão que ficava perturbado. Meu pai ia me chamar. Eu ia lá expulsar aquela entidade. Meu pai ficava lá pondo as mãos para cima e fazendo as rezas dele, pensando que aquilo era que expulsava o demônio. E o tempo foi passando. E um dia meu pai foi me procurar e não me achou. Meu irmão estava perturbado. Meu pai foi na minha casa. Eu tinha ido para Bebedouro. Procurou meu irmão Dorival. Ele também não estava em casa. E meu pai se viu apertado. Tentou expulsar aquela entidade e não conseguiu. E uns 50 metros longe tinha um pastor fazendo culto com a igreja dele, na casa de uma pessoa. E meu pai correu lá e falou, eu estou precisando de ajuda, minha reza não resolve. E aquele pastor falou, vamos levantar a mão todo mundo para lá e vamos orar que nós vamos expulsar esse demônio. E aí, quando eles começaram a orar, o meu irmão se sentiu mal lá e veio correndo onde ele estava e começou a dar soco na caixa de som. E ali eles repreenderam o demônio. E o meu pai percebeu que o poder de Deus estava com aqueles que creem na Bíblia Sagrada. Então, a partir daquele dia, tudo mudou. A minha mãe já tinha mudado de pensamento um dia que eu cheguei na casa deles, num domingo, para fazer uma visita, e eles estavam numa reunião com a renovação carismática. Eu cheguei e observei, eu não tenho preconceito com ninguém, eu entro no meio de qualquer um de qualquer reunião. Fiquei com eles e os 2 líderes daquela reunião, um homem e uma mulher, estavam discutindo a respeito de imagens. E aí ele me chamou para entrar na conversa e eu comecei a falar do plano de Deus para a salvação da humanidade através da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquela palavra mexeu no coração da minha mãe. E ela percebeu que ali tinha uma palavra com vida. Então, a partir daquele dia, ela começou a mudar. Ela já começou a desejar acompanhar a gente para a igreja. Mas ela ainda tinha medo do meu pai. E meu pai ia para a missa todo domingo de manhã. E meu pai falava assim, olha, ninguém faz a minha cabeça. Ninguém faz eu largar da minha religião, do partido político. E ninguém muda a minha cabeça. E o baiano era teimoso mesmo. Muito teimoso. Muito radical. Mas um dia minha mãe teve um sonho. Minha mãe sonhou que pegou uma machadinha e deu uma machadada na cabeça dele e o crânio dele se abriu. E aí ele olhou para ela e falou, olha, a não ser que caia um raio do céu na minha cabeça, só isso vai poder abrir minha cabeça. Eu disse, mãe, a obra é de Deus, deixa Deus fazer a obra. Então, meu pai levantou naquele domingo, foi o último que ele foi na missa. Ele era o primeiro que chegava, era o último que saía. E ele chegou e o padre que casou, ele já estava velhinho, com aquela bengala na mão, veio lá na porta, veio chamar a atenção dele, porque
porque as pessoas estavam falando mal dele. Meu pai não ia para a igreja, mas meu pai, ele criticava as coisas erradas que ele via. E o padre veio falar para ele: isso aqui não é igreja de crente, não, tá? Igreja de protestante é para lá. Meu pai: o que é que o senhor está falando, padre? Nada não, filho, pega a chave aqui, vai abrir a porta da igreja. Aí meu pai pegou a chave, foi lá abrir a porta da igreja, voltou, falou: padre, se o senhor estiver me tocando, eu vou embora. Não, filho, eu só estou brincando, pode ficar aí, fica tranquilo. Ele ficou, mas ele ficou magoado, ele disse: não volto mais aqui. Mas em igreja de crente também eu não vou. Aí aconteceu essa situação com o meu irmão. E quando ele percebeu que o poder de Deus para expulsar demônio, como o poder para pregar o evangelho, estava na mão daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como o único salvador de suas vidas, então ele decidiu. Ele foi para a igreja e ele se batizou. E a minha mãe então teve liberdade para ir para a igreja. Olha, é muito triste quando você vê uma pessoa morrer sem esperança de salvação. É muito triste uma pessoa que você ama e você sabe que a pessoa está partindo para a eternidade sem garantia de salvação. Muita gente fala: mas ninguém pode saber. Como que você não pode saber? Pelo amor de Deus, como que você não pode saber? É lógico que você pode e deve saber para onde você está indo, porque a salvação é pela fé. A salvação é uma esperança viva que nasce da fé. A fé é acreditar que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi eficiente, foi suficiente para pagar os nossos pecados. Se ele já pagou os meus pecados, se ele já me perdoou, é claro que eu vou para o céu. É claro que eu vou morar no céu. E a pessoa às vezes fala: mas eu sou tão pecador, eu não dependo das minhas obras para ir para o céu. Põe isso na tua cabeça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É assim que funciona. Mas se você não acredita que está salvo, então você não tem fé para ser salvo. E como a salvação é pela fé, se você não tiver essa fé, realmente você não está salvo, você não vai para o céu. E é muito triste você ver uma pessoa que você ama morrendo sem esperança de salvação. Por isso o tema dessa nossa mensagem de hoje, essa reflexão, é esse aqui. A maior riqueza que alguém pode conquistar é a esperança. Como Paulo diz: não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Os que dormem, ou seja, aqueles que já morreram. Quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós cremos também, nós temos essa fé, nós confiamos que Deus vai trazê-los de volta juntamente com Jesus, aqueles que dormiram em Jesus. Minha mãe dormiu no Senhor. Meu pai dormiu no Senhor. Meu irmão dormiu no Senhor. Eles vão voltar. Eles vão ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja. E se eu for antes do dia do arrebatamento, vou encontrar eles no paraíso. Estão lá. Estão no paraíso, não estão no purgatório. O purgatório não existe. Isso é uma lenda criada porque não tem na Bíblia. E a Bíblia tem que ser a nossa única regra de fé, a nossa base. O resto é invencionice, é mentira, é ficção, é lenda, é mito. A verdade é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Meu pai, minha mãe e meu irmão estão no paraíso, juntamente com aqueles que partiram no Senhor, confiando no sacrifício daquela cruz. Porque se Jesus morreu na cruz e não teve poder para salvar, para levar as pessoas para o céu, então ele morreu em vão. Pelo amor de Deus. Mas as pessoas estão tão apegadas às suas crenças, à sua religiosidade, que elas rejeitam, elas fecham o coração para não ouvir essa palavra, que a salvação é pela fé, que o perdão de Deus é pela fé, que nós podemos ser perdoados, podemos ser salvos e podemos ir morar no céu. E eu espero que você reflita nessa noite, nessa palavra. É a maior riqueza que alguém pode ter na vida. É a esperança da salvação. É a certeza de que ao fechar os olhos desse mundo, vai morar com o Senhor Jesus Cristo na glória. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
O que adianta ficar milionário, ser famoso, ter tanta coisa se você vai envelhecer e morrer? Minha mãe morreu puro, pele e osso, tadinha. Não se mexia para lado nenhum. Não se levantava para nada, não reconhecia mais a gente. Então o que adiantaria ser rica e famosa nessa situação? Pelo amor de Deus, ponha a mão na consciência e pensa no futuro da tua alma, no futuro da tua vida, no futuro da tua família que te segue, as pessoas que você influencia. Para onde você está influenciando essas pessoas? Para o caminho do céu ou para o caminho da confusão? Que Deus possa iluminar sua mente nessa noite. Eu estou triste com a separação da minha mãe. Estou triste com a perda dela. Mas ela só estava sofrendo aqui. Lá ela não sofre mais. Lá no paraíso ela é consolada. E é para lá que eu vou um dia, vou encontrá-la de novo. Ela não se perdeu na eternidade. E se eu perseverar no caminho de Deus, também não vou me perder na eternidade. Não vou ficar vagando pelo infinito de maneira nenhuma. Eu vou encontrar todas as pessoas que partiram no Senhor, lá na glória, no paraíso de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração e receba essa palavra nessa noite. Que Deus abençoe você, sua família, e que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.